suor noturno, também chamado de sudorese noturna, PODETERDIVERSASCAOSA, apesar de nem sempre ser preocupante, em alguns casos pode indicar a presença de uma doença. Assim, acento agudo IMPORTANTOBSERVAREM que o é acento circunflexo SITUAC cedilha o tio SS o RGESESTA acento agudo ACOMPANHADO por outros sintomas, como febre, calafrios ou perda de peso, por exemplo, J acento agudo que o EPODEINDICARDSDEUMSIM PLSAUMNTODATEMPRDOAMBINTERO corporal durante a noite, assim como alterações hormonais ou metabólicas, infecções, DOENC cedilha ASNEUROLO acento agudo GICAS ou até câncer. Também não se deve esquecer da hiperidrose, que o é acento agudo a produção excessiva de transpiração pelas glândulas sudoríparas, de forma generalizada no corpo ou localizada nas mãos, axilas, pescoço ou pernas, mas que acontecia a qualquer hora do dia. Saiba o que fazer se tem hiperidrose. Assim, como existem diversas causas para este tipo de sintoma, sempre que ele surgir de forma persistente ou intensa, é importante conversar com o médico de família ou clínico geral, para que sejam investigadas as possíveis causas. Algumas das principais causas de suor noturno incluem 2 pontos. 1 ponto a UMNTODATEMPRATURCORPORL quando a temperatura corporal se eleva, seja pela prática de atividades físicas, PLATEMPRATUR do ambiente elevada, consumo de alimentos termogênicos, como pimenta, gengibre, álcool e cafeína, por quadros de ansiedade ou pela presença de uma febre de causa infecciosa, como por uma gripe, por exemplo, a transpiração surge como uma forma do organismo tentar resfriar o corpo e impedir que ele esquente em excesso. Entretanto, CASONHUOSEJANCONTRDAOMACAOSAO acento agudo BVIASUDORESNASEJ exagerada, é importante lembrar de existem doenças que aceleram o metabolismo, como hipertireoidismo, por exemplo, devendo ser conversado com o médico sobre as possibilidades. MNOPOSAOTPMASOSCILAC cedilha OTIOSDOS hormônios estrogênio e progesterona que acontecem na menopausa ou em períodos pré-menstruais, por exemplo, TAMBE acento agudo MSATUOCAPAZESDEMPRATURBASALDOSEORPODEMPROVOCARF acento agudo DIOSDF gastrose sudorese, que pode ser noturna. STTIPODELTERC cedilha ATIO acento agudo BNIGNO tende a passar como tempo, no entanto, casos exame repetitivos ou intensos, deve e se conversar como ginecologista ou endocrinologista para investigar melhor o sintoma e buscar formas de tratamento, como a terapia de reposição hormonal.
Os homens não estão livres destes sintomas, POISCRCAD é 20% DOS que o ESTATIOACIMADOS 50 anos podem apresentar a andropausa, também conhecida como menopausa masculina, que consiste na queda dos níveis de testosterona, e cursa com sono noturno, além de calor, irritabilidade, insônia e diminuição da libido. Aqui o ELS que o EPASSAM por tratamento para redução da testosterona, COMOD e DOATUMOR da próstata, também podem apresentar estes sintomas. 3.INFSCC Sidiliotias. Algumas infecções, que podem ser agudas ou de evolução crônica, podem provocar sudores, preferencialmente noturna, ALGUMASDASMAISCOMUNS incluem 2 pontos tuberculose, HIV, histoplasmose, coccidiodomicose, endocardite, abscesso pulmonar. Geralmente, além das sudores noturna, estas infecções podem cursar com febre, calafrios, perda de peso, fraqueza ou ganglios pelo corpo. Na presença destes sintomas, é muito importante que haja uma avaliação médica o mais breve possível, e o tratamento é orientado de acordo com o tipo de micro-organismo envolvido, podendo ser necessário o uso de antibióticos, antifúngicos ou antirretrovirais. SODEMEDCAMNTOS. Alguns medicamentos podem ter como efeito colateral a presença de suor noturno, e alguns exemplos são os antipiréticos, como AS ou paracetamol, alguns antihipertensivos e alguns antipsicóticos. CASOPSSOASEM. Uso destes medicamentos apresente episódios de suadeira à noite, o uso não deve ser interrompido, MASDVSERCONVRSADOCOMO. Médico para que outras situações mais comuns sejam avaliadas antes de pensar na retirada ou troca da medicação. Diabetes. Não é incomum que pessoas com diabetes em tratamento com insulina apresentem episódios de hipoglicemia durante a noite ou início da manhã, não sentirem porque estão dormindo, sendo que somente o suor acaba sendo notado. Para evitar estes tipos de episódios, que são perigosos para a saúde, é importante conversar com o médico para avaliar a possibilidade de ajustar as doses ou os tipos de medicamentos, seguir algumas dicas como 2 pontos: verificar os níveis de glicose sanguínea antes de dormir, pois se estiverem muito baixos devem ser corrigidos com um lanche saudável, preferir praticar atividades físicas durante o dia, e nunca pular o jantar, evitar consumo de bebidas alcoólicas à noite. A hipoglicemia provoca sudores, pois ativa mecanismos do corpo como a liberação de hormônios para compensar a falta de glicose, resultando em transpiração, palidez, tontura, palpitações e náuseas.
6.apne acento agudo e ADOSONOASPSOASPORTADORASDEAPNE acento agudo e ADOSONOSOFREMD aqui da oxigenação do sangue durante a noite, ok, ULVA acento grave ATVC cedilha ativo ODO sistema nervoso pode provocar suor noturno, além de maiores chances de desenvolver hipertensão arterial, arritmias cardíacas e doenças cardiovasculares. STADOENC cedilha A acento agudo OMD o acento agudo RBI OK USAOSAPARDAMOMNTA acento circunflexo NEADARESPIRC cedilha ATIO OMARESPIRC cedilha ATIO OMUITOS PRFCIAL durante o uso resultando em roncos e num descanso pouco relaxante, que provoca sintomas de sonolência durante o dia, dificuldade de concentração, DORDSABSC cedilha em irritabilidade, por exemplo. Confira como identificar e tratar a apneia do sono. 7.DOENC cedilha ASNEUROLO acento agudo GCAS. Algumas pessoas podem apresentar um distúrbio do sistema nervoso autônomo, que é o responsável pelo controle de funções que não dependem da nossa vontade, como a respiração, batimentos cardíacos, pressão arterial, digestão ou temperatura do corpo, por exemplo. Este tipo de alteração leva ao que é chamada de desautonomia, e provoca sintomas como sudorese, desmaios, queda súbita de pressão, palpitações, visão turva, boca seca e intolerância. Atividades como ficar de pé, levantar ou caminhar por muito tempo. ALTERAC cedilha OTIO SNSTES ISTEMANERVOSOAITO acento circunflexo NOMO podem surgir por diversas causas, principalmente em doenças neurológicas como Parkinson, esclerose múltipla, mielite transversa, Alzheimer, tumor ou trauma cerebral, por exemplo, além de outras doenças genéticas, CARDIOVASC CULARESO endócrinas. acento circunflexo NCER. Alguns tipos de câncer, como linfoma e leucemia, podem apresentar como sintoma frequente o suor noturno, além de perda de peso, gânglios aumentados pelo corpo, risco de sangramentos e queda da imunidade. As dores também podem surgir em tumores neuroendócrinos, como fencromocitoma ou tumor carcinoide, que estimulam a liberação de hormônios que ativam a resposta neurológica, provocando crises de palpitação, suor, RBORDAFACE pressão alta, por exemplo. O tratamento deve ser orientado pelo oncologista, em alguns casos com seguimento do endocrinologista, com tratamento OSQEPODEM, INCLU, IRC, IRURG e a quimioterapia, por exemplo, de acordo com o tipo de tumor e gravidade do quadro.